A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 5. E olha aqui o tema dessa lição, a missão da Igreja de Cristo. Esse é o tema da lição de número 5 da revista da CPAD. E nesse trimestre, nós estamos falando do corpo de Cristo, estamos falando da igreja, tá? E nessa lição aqui nós vamos falar agora da missão dessa igreja. Bom, então já vou te adiantar para você o que vamos ter aqui nesse vídeo, tá bom? Ó, nós vamos falar aqui, ó, da preocupação que a gente precisa ter no que diz respeito à comunhão, tá bom? A comunhão que a Bíblia tanto fala, né? Qual é a preocupação que a gente tem que ter em relação a isso para os dias de hoje? A ideia é uma coisa mais prática para a gente entender para os dias atuais. Uma preocupação que eu quero passar para os irmãos ficarem cientes, tá? Bom, e outra coisa que a gente vai falar aqui também é qual seria o movimento cristão, movimento evangélico que mais ganha e mais perde almas na atualidade, considerando os três movimentos conhecidos, né, que é o tradicional, o movimento pentecostal e o movimento neopentecostal. Qual desses três você acha que mais ganha e mais perde almas nos dias atuais? E saber o motivo disso é importante para a gente direcionar aqui o nosso estudo e a gente também colocar em prática para evitar perder almas, tá bom? Bom, então a gente vai falar também aqui nesse vídeo sobre as práticas, tá, da missão da igreja, porque falar ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, isso é a missão, né, a missão, é o ide de Cristo, mas nós temos práticas que envolvem isso, não é simplesmente ir, tem coisas que a gente tem que observar, ações que a igreja tem que fazer, amém? Essa aqui, né, essa é a lição de número 5, ela está muito boa, tá? Já vai deixando seu like aí, compartilha o nosso conteúdo, interaja com a gente, deixa um comentário aí, que eu vou estar respondendo todos os comentários, nem que seja um joinha, tá bom? Eu vou estar respondendo, amém, meus irmãos? Eu sou o pastor Marcos André, este é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Meus irmãos, então vamos aqui já no texto áureo da lição, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo 42, que diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A verdade prática diz o seguinte: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Tá? Vamos aqui então já a nossa introdução. A introdução, eu vou ler aqui, a primeira parte da introdução diz assim, ó: nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Tá? Então a gente vê aqui que a igreja ela foi chamada para fazer algo. Ela não foi chamada só para ser. Você não foi chamado só para ser igreja. Você foi chamado para fazer alguma coisa. Tá? Então isso aqui, esse é o cunho da lição. Mostrar que a gente precisa tomar certas atitudes. Tá? Vamos aqui na segunda parte da introdução e diz assim, ó: como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo, tá? Então, é bom a gente entender, já de início aqui, para a gente entrar nessa lição muito boa, é bom a gente entender que a igreja, ela tem que ser relevante. Ou seja, cada crente, cada cristão, membro dessa igreja tem que ser relevante no mundo. Você não pode ser uma pessoa à parte do mundo, não. Você tem que ter relevância. Olha o que o próprio Senhor Jesus disse no seu Sermão do Monte. Olha o que ele fala em Mateus 5,13. Ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Palavras do Senhor Jesus. O sal não é uma coisa relevante para a comida? Tá? E olha o que a gente tem que saber sobre isso aqui que Jesus falou. Que o sal ele produz uma ação na comida, a ação de salgar, ele produz uma ação, ele não está ali só para ser sal, só para dizer que tem um tempero, não, ele tem uma ação importantíssima, ele é o principal dos temperos, tá? E isso aí, assim como o sal tem que produzir uma ação na comida, também a igreja tem que produzir ações no mundo. Essa aqui é a temática dessa lição, muito legal, muito interessante. Você já nota que isso não está na revista, eu estou dando para você um acréscimo.
Você que é professor, já pega aí esse acréscimo, faz as suas anotações, prepara o seu esboço, tá bom? Para você entrar aí nessa lição, tá? Bom, meus irmãos, vai ficar na descrição desse vídeo os links para você conhecer o meu trabalho. Esse roteiro que eu estou utilizando aqui é um subsídio que eu produzo lá no meu blog, no Clube da Teologia. Ali tem as instruções para você adquirir esse roteiro, é muito bom, tá? Aqui eu vou fazer o vídeo de uma forma mais resumida, mas lá ele está bem completinho, falando de todos os tópicos. Tá? Aqui, por causa do tamanho do vídeo, eu não vou poder falar muitos tópicos aqui. Devo pular pelo menos um tópico aí, eu vou pular, mas eu não vou falar de todos os assuntos que poderia ser tratado. Bom, e também vou deixar aí o link para você conhecer meu trabalho, meus livros publicados, tá? E conhecer o meu blog lá. Amém, meus irmãos? Vamos aí entrar nessa lição. Deixa o seu like, não se esqueça, e vamos entrar agora neste conteúdo maravilhoso. Tópico 1, o tema desse tópico é pregação e instrução. Aqui vamos ver já algumas práticas que a igreja tem que fazer na sua comissão, né? Na sua missão de evangelizar o mundo. Bom, primeiramente, né, a principal delas aqui no subtópico 1 é proclamando as boas novas. Vou ler a primeira parte desse subtópico. Diz assim, ó: a igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tá? Então, muito interessante. Se a igreja só receber a salvação, vivenciar a salvação e não anunciar a salvação, a gente não vai passar esse evangelho para a próxima geração. E aí, o propósito de Deus, que era salvar toda a humanidade, esse propósito vai ficar falho por culpa nossa. Então, não devemos, em hipótese nenhuma, fazer isso. Você que é cristão, você que é servo de Cristo, está ao alcance desse vídeo, vai receber essa aula na sua escola dominical. Você que é professor tem que anunciar isso daí para os seus alunos. Todo cristão, ele tem o dever de anunciar o evangelho. Como vai fazer? Deixa o Espírito Santo te tocar. Você vai falar, vai ser exemplo, você vai convidar alguém para ir na igreja, não sei. Cada um tem a sua chamada e Deus vai agir na vida de cada um, tá? Vamos então aqui na próxima parte desse subtópico. Ele diz assim, ó: após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o evangelho, referindo-se a essa missão. Marcos usa o verbo grego keissó, né? Traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento, tá? Então a gente vê que nós temos que anunciar verbalmente, tá bom? Você pode tomar várias atitudes para pregar, mas o anúncio verbal, tá? Falar do amor de Cristo é importante. Pregar é isso, anunciar o evangelho, tá? E aqui convém a gente saber o seguinte: não é somente falar, tem que se levar em conta a integridade do anunciador, a integridade do arauto, né? O arauto é aquela pessoa que ele ia para as cidades, né, na época dos períodos medievais, ia anunciar a chegada do rei, ia anunciar uma lei importante, né? Uma lei importante, um decreto que foi dado pelo rei, o arauto anunciava ali. Então, o arauto, ele tinha que ser reconhecido da cidade, ele tinha que estar corretamente trajado para a cidade reconhecer ele como uma autoridade, tudo isso. Então, a gente precisa entender que a integridade do anunciador é importante. Seja pastor de uma igreja, seja um membro, você tem que ter a sua integridade, ter um bom testemunho para você anunciar o nome de Cristo. Senão, esse evangelho, né, ele perde ali, as pessoas deixam de te ouvir, né? Ele perde o interesse, as pessoas perdem o interesse por ele, tá? Meus irmãos, nos dias de hoje também nós temos vários recursos para fazer os anúncios também, né? A gente sempre folhetou, né? Fez visita, hoje temos que fazer essas coisas também, mas temos outros recursos, né? Como a própria internet, as redes sociais, né? Você pode utilizar vários recursos para se anunciar o reino de Deus. Vamos ao próximo subtópico, que é o 2. E o tema desse subtópico é o objeto da pregação. Muito interessante, vamos ver aqui qual é o objeto da pregação da igreja.
Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, quer dizer, essa parte desse subtópico diz assim, ó. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou, que esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Esse aspecto, o objeto das boas novas, não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. A gente vai falar disso, qual é o objeto da pregação, tá? Além dessa pessoa que a gente vai mencionar já já, na próxima parte, também aqui o anúncio das boas novas, né? Boas novas é o quê? São boas notícias. O anúncio da boa notícia da salvação, tá? Boas novas é o contrário de duras novas, né? Que são as más notícias. Mas a boa notícia que a Bíblia apresenta é a boa notícia de salvação, a boa nova de salvação. Esse é o objeto da pregação que deve ser anunciado. E a gente vai ver que quando se fala em salvação só tem um nome a ser falado. Então eu vou ler aqui na próxima parte para a gente entender, tá, o que significa isso. Ó. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa, uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Então Jesus Cristo é o modelo, é o modelo de vida. A gente não fala só da palavra de salvação para o mundo, a gente apresenta alguém para o mundo. Essa pessoa que é o responsável pela salvação. E é importantíssimo falar dele. Por quê? Porque ele vai voltar. Todos vão ter um encontro com ele. Então não é só você falar da salvação, você tem que anunciar quem é a pessoa, quem é o autor da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? É anunciar o nome dele. Ele tem que ser o nosso exemplo, o nosso modelo de vida, tá? É isso que a gente tem que apresentar. Quando você lê os evangelhos, você lê eles apresentando a vida de Jesus. Isso é importantíssimo para a gente anunciar nos dias de hoje, tá bom? E quando ele voltar, todos o conhecerão face a face. Bom, vamos ler aqui no próximo subtópico, é o 3, discipulando os convertidos. E esse aqui está muito interessante, vai bater um objetivo que eu falei lá no início, que a gente ia ter nesse vídeo, tá bom? Que é falar sobre qual é o movimento que mais ganha e mais perde almas. A gente vai falar deles aqui. Vamos falar dele aqui, e eu vou ler aqui já na primeira parte. Vamos ver, a primeira parte diz assim, ó. Pregar é proclamar, é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular do grego, mateuteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo ocorre 261 vezes. Tá? Então a gente vai ver aqui, né, nesse subtópico, que discipular também é uma prática, né, dessa grande missão que a gente tem. Por quê? Aqui está um importante saber. Por que discipular é tão importante? Eu falei, né, agora há pouco, que dos três movimentos, o tradicionalismo, o pentecostalismo e o neopentecostalismo, desses 3 movimentos evangélicos, tem um deles que é o que mais ganha e mais perde alma, tá? E você acertou, já respondeu, eu vou te falar. É o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele é diferente do tradicional, né, porque ele utiliza os dons. E os dons impactam muitas pessoas. Então muita gente recebe Jesus como Salvador pelo movimento pentecostal. Tá? Os pentecostais, eles entram nas comunidades, eles entram, não que os outros não entrem, não estou falando isso, mas os pentecostais geralmente são mais ousados nessas áreas de evangelismo, tá? Em localidades. Então eles utilizam os dons, né? Às vezes curam, às vezes, né, expulsam os demônios ali. Então tudo isso daí dá uma relevância muito grande para a pregação. E muita gente se converte com isso. Então é um movimento que mais ganha almas. Chega a ganhar mais almas do que os neopentecostais, que é uma pregação extensiva. Mas muitas vezes as pessoas vão à igreja e não se comprometem com o Senhor Jesus. Bom, então vamos entender qual é o problema. Ganhar alma não é um problema. Todos os movimentos devem ganhar muitas almas. Mas o problema é que o movimento pentecostal também perde muitas almas. Esse é o problema.
E aí agora que está a cereja do bolo. Por que que se perde muitas almas? Exatamente por causa da dificuldade que esse movimento tem em discipular, tá? Em discipular. Claro que tem igreja, alguém que está vendo o vídeo vai falar, não, eu não concordo, na minha igreja a gente discipula bem, ganha muitas almas. Claro, então, obviamente, a tua igreja está muito bem, está no caminho certo, mas eu posso dizer para você que são poucas igrejas pentecostais que sabem discipular. Essa é uma grande realidade, tá bom? E aí, aqui, a gente precisa saber, né, saber que nós temos que discipular o povo. Tá, irmão? O que é discipular? Então vamos lá. O que é discipular o povo que recebe Jesus como Salvador? Ele entra para a igreja e ali a gente tem que ensinar as doutrinas bíblicas, doutrinas básicas. Tá? As igrejas pentecostais conhecem revistas de discipulado, ali tem as doutrinas básicas, doutrinas da fé, da salvação, doutrina do pecado, tudo está ali. A gente tem que ensinar isso para o povo. Por quê? Se ele entender a salvação, ele tem grande chance dele ficar na igreja, de resistir o inimigo. O que acontece? Aconteceu muito, eu tenho bastante tempo na caminhada pentecostal, eu já vi muito isso acontecer, desde a minha juventude, né? Eu via muito isso acontecer. A pessoa no movimento pentecostal recebe Jesus como Salvador e começa a praticar o evangelho. Só que ele faz porque ele vê outros fazerem. E ele não entende, às vezes, o porquê de fazer. O porquê o porquê dos dons espirituais. Ele vai fazendo, vai vendo os outros fazer. No momento em que aquelas coisas que ele viu, aquelas práticas, deixa de acontecer, no momento em que tem um culto e não tem uma revelação, por exemplo, ou que tem uma atividade e não acontece sempre do jeito que ele via acontecer, para ele aquilo perde o sentido, porque ele não aprendeu o porquê. Tá? Isso acontece muito, tá bom? E a gente precisa estar ciente de que faz com que muitas almas vão embora, porque quando para eles perde o sentido aquela prática, quando para eles não tem aquela prática, ela perde o sentido e eles vão. Isso acontece muito. Eu vou ler aqui no terceiro parágrafo, terceira parte, diz assim, ó. A igreja é formada apenas por crentes, perdão, a igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem, né, o que aprendeu e vive por meio, viveu por meio de Cristo Jesus. Então alguém que é capaz de passar adiante o conhecimento. Essa pessoa aqui que a lição está tratando é o discipulador, a pessoa que tem, né, a habilidade ali, né, tem o dom para ensinar. Isso é importantíssimo, é um requisito, né, fundamental para ministros, tá bom? E a gente precisa, irmãos, o maior problema que acontece hoje nas igrejas é a falta de ministro para ensinar, a falta de ensinadores. Muitas igrejas pequenas não têm uma escola dominical de qualidade, não tem, né, um ensino de qualidade por falta de homens de Deus que se coloquem na posição para ensinar. Isso acontece muito, tá? Eu vou ler aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, para a gente entender algo importante sobre esse requisito aqui, ó. Diz assim, ó: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Tá? Olha essa partícula aqui, ó, apto para ensinar. Então aquele que é ministro, ele tem que ser apto para o ensino. Tá? Tem que ser apto. Então você que é ministro de Cristo, você tem esse requisito fundamental. Eu conheço irmãos que às vezes não têm tanto conhecimento, mas eles se dão ao ensino, eles ensinam. Comparece à escola dominical e ensina o povo. Ah, mas não tem muita profundidade, mas o pouco que tem, eles passam adiante. Isso é ser apto para o ensino, tá bom? Você talvez não vai ser um mestre para dar aula numa universidade, numa faculdade teológica, mas você
pode ser um ministro que ensine a sua congregação local. Às vezes é uma congregação pequena e você está ali na brecha, na posição, tá bom? Isso é importantíssimo, tá? Nós precisamos fazer isso. É como o texto fala, né? A mulher do azeite lá de 2 Reis 4, a orientação foi que ela entrasse com os filhos para casa e ali distribuísse azeite nos vasos. Assim nós temos que fazer nas nossas igrejas, distribuir o que nós temos para os nossos irmãos. Amém? Tópico 2, o tema desse tópico é adoração e edificação. Eu vou ler o primeiro subtópico, né, que o tema desse subtópico é uma comunidade adoradora. Vamos ver aqui agora mais uma prática da igreja, né, a adoração. Vou ler aqui essa primeira parte desse subtópico. Diz assim, ó: no contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus, tá? Então, adorar é homenagear, reverenciar, é honrar, tá? É bendizer, prestar culto, glorificar. Tudo isso é adoração. Uns adoram de um jeito, outros adoram do outro, porque a adoração ela é bem abrangente, tá? Quando fala adorador, isso é bem abrangente. Vai além do ambiente do culto, tá bom? Ali no culto, a gente se reúne, é uma reunião para adoração, mas, né, cada um vai adorar do seu jeito. Tem irmãos que são mais introvertidos, ficam bem quietinhos, né? Fala baixinho, tá? Então é a adoração dele ali. O que ele não pode estar é fazendo outras coisas que não seja atividade do culto, que não seja prestar culto ao Senhor. Se ele estiver fazendo outra coisa, aí ele não é adorador, ele não está adorando ali naquele momento, tá bom? Então vai além do ambiente de culto, tá? Adoração é isso. Então a gente vai falar um pouco mais aqui na próxima parte. Diz assim, ó, vou ler essa parte que diz assim: esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, tá? Então a gente vai ver aqui que adorar, diante desse significado que a gente passou aqui pelo apóstolo Paulo, é adorar com a vida, tá? A gente adora a Deus com a nossa vida. Tudo que a gente faz, quando a gente honra a Deus em tudo que a gente faz, isso é adorar com a vida, né? Isso é a nossa missão, adorar ao Senhor. O povo, aquele que não tem Jesus, né? Os não crentes, ele tem que ver em nós os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Isso que eles têm que ver em nós. E aqui a gente trata isso como missão, como uma missão, mas dá essa impressão que é algo obrigatório, né? E aí é destituído de prazer. Mas pelo contrário, como está na nossa natureza adorar a Deus, é a natureza de todo ser humano, como está na nossa natureza, a gente começa a ter prazer em fazer isso. Tá? Você começa, né, como uma missão, e ali você vai aprendendo a ter prazer. A gente já não vive mais sem fazer isso, tá? Isso se faz, aprendendo o seguinte, se faz dentro e fora da igreja. Importante, muito importante saber disso. Vou ler aqui o próximo subtópico, é o 2. O tema desse subtópico é uma comunidade edificadora, e eu vou ler aqui o segundo parágrafo, que diz assim, ó: e no segundo sentido, em Efésios 4:12, essa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos e os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Tá? Então, esse é um sentido metafórico. A gente vai ver isso aqui, né? Então, a edificação do corpo de Cristo é um sentido metafórico. Por quê? Quando fala uma comunidade edificadora, o verbo edificar, ele dá a ideia de algo literal, que é construir alguma coisa, e dá também na Bíblia um sentido metafórico, né? Qual é o sentido metafórico, que é importante a gente saber? É esse aqui, ó, edificar o corpo de Cristo. O sentido metafórico aqui é de fortalecer, tá bom? Fortalecer o corpo de Cristo. Ou seja, como a igreja é uma comunidade que edifica, uma comunidade que fortalece os crentes, tá? Quando você vai na igreja, você se fortalece. É isso aqui que está ensinando. A nossa missão, então, é fortalecer
o corpo de Cristo. Você vai na igreja, você tem você tem a sua missão, né, a grande comissão, que é pregar o evangelho, mas tem várias práticas. Uma delas é essa aqui, ó, fortalecer o corpo de Cristo. Como se fortalece o corpo de Cristo? Aqui que a gente tem que entender. Se fortalece pelo ensino, pela instrução, tá? A instrução é que fortalece. Peraí, mas está falando de uso de dons para edificação, né? Então não é isso que fortalece? Claro, o uso dos dons, ele na verdade, ele está ensinando, ele está dando uma instrução. Os dons, eles servem para dar a instrução. Como é que se dá a instrução? O que é dar instrução? É fazer a pessoa conhecer. Quando a pessoa está na igreja, ela é utilizado os dons, ela passa a conhecer a Deus, ela está tendo instruções ali. Por isso que os dons fortalecem, né? Fortalece a convicção da pessoa e fortalece a mente da pessoa, tá bom? Então, essa forma de fortalecer o povo, porque a igreja que não usa os dons, ela também se fortalece somente pela instrução da palavra de Deus, tá? Então, quando a gente entende dessa forma, que os dons servem para isso, porque a lição está falando de dons, por isso que eu estou batendo nessa tecla. Quando a gente entende dessa forma, aí a gente tem que usar uma palavra-chave aqui para isso, que é a ordem no culto, tá? Porque utilizar dons no meio pentecostal tem afastado muita gente por causa da chamada desordem nos cultos. Você que acompanha aí vídeos na internet, redes sociais, você vê que tem muitas pessoas que fazem chacota com o povo de Deus. Por quê? Por causa do uso dos dons sem reverência, sem racionalidade. Isso não é bom para a igreja, não é bom para o povo de Deus. O uso dos dons tem que ter ordem. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, versos 39 e 40. Com certeza você conhece esse texto. Ele diz assim, ó: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em língua, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, tem que ter ordem no culto. Se o culto tiver ordem, o povo se agrada de estar ali, e aí aquele novo convertido ou aquele visitante tende a voltar ali para ouvir mais dessa fé. Amém? Vamos para o próximo tópico. Tópico 3, o tema desse tópico é comunhão e socialização. Vou ler aqui, o primeiro subtópico é a fé na esfera fraternal. Vou ler aqui essa primeira parte que diz assim, ó: um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega koinonia, traduzido aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação, comunhão espiritual, tá? Então a gente aprendeu a vida toda, você, né, teve o seu tempo aí que tu talvez tenha estado no mundo, e desde no mundo você ouvia se falar isso, que juntos somos mais fortes, né? A união faz a força, né? Então você sempre ouviu isso daí. Por quê? Porque isso é verdade. Aí quando você entrou para a igreja, você descobriu que isso aí não é uma invenção nova, isso aí está lá na Bíblia, lá desde o Antigo Testamento. Quem ensinou isso foi o Senhor, tá? A gente vê a sabedoria de Eclesiastes falar isso, Eclesiastes 4, verso 9 a 12 diz assim, ó: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Muito interessante esse texto de Eclesiastes, é uma sabedoria plena aqui, né? Bom, a gente vê que a união ajuda demais, você fica mais forte. Aqui, como falou, se tentarem contra você, se você estiver sozinho, tá perdido. Mas se você tiver um amigo, tiver um povo junto contigo, aí você se fortalece, né? Você vai estar forte, tá bom? E o que a gente precisa saber sobre isso? Foi o que eu falei, que a gente precisa saber algo sobre essa união aí no meio do povo de Deus, tá? A gente precisa entender o seguinte: como a gente está falando de igreja, né, a gente está falando de reino de Deus, é importante a gente saber que dentro do povo de Deus, na nossa igreja local, nem todos são do reino de Deus. Nem todos estão no nível espiritual que você. Então, como Eclesiastes fala de 2, ele está falando daquele mais chegado, tá? Então procure se achegar a pessoas que tenham nível espiritual, que soma contigo ali, né, no que você precisa,
tá bom? Pessoas que não lê Bíblia, irmão, pessoas que não vão à escola dominical, pessoas que não querem nada com Deus, às vezes está dentro da igreja, mas está falando mal do pastor, está dentro da igreja, mas a pessoa tem uma vida, né, gosta de uma mentirinha, e você se aproxima dessa pessoa, você logo vê os frutos, vê que não tem fruto, né? Vê o fruto ruim, pelo fruto você vai conhecer a árvore, tá? Então é importante você tomar cuidado com quem entra na sua casa, com quem você se reúne para ouvir conselhos. Ah, mas está na igreja, toma Santa Ceia. Mas cuidado, nem todos que estão na igreja local fazem parte da igreja espiritual, tá? Nem todos na igreja local fazem parte do corpo de Cristo. Toma muito cuidado com isso, principalmente com quem entra na sua casa, tá bom? Esse é o cuidado que eu estou falando para os irmãos. Ah, mas eu devo ficar cauteloso com todo mundo? Claro que você vai ficar cauteloso, mas não é afastar todo mundo de você. Não se faz isso. Ah, vou afastar todo mundo. Não é afastar, não é se isolar, tá? A gente vai falar disso aqui agora. Mas toma muito cuidado com quem você se reúne, tá? Vamos aqui para o próximo parágrafo, próxima parte, diz assim, ó. Não há, portanto, igreja onde os membros vivem isolados e não mantém comunhão uns com os outros. Então, né, não pode haver isolamento no meio do povo de Deus, tá? E aí, quem são os responsáveis por verificar isso? Todo o povo, desde os ministros, né, do ministério até você, membro da igreja. Todos têm que verificar. Um irmão que está mais isolado, né, pode acontecer na igreja, o irmão ser mais introvertido, não falar muito. Então tem que convidar ele para os eventos da igreja, tem que estar sempre chamando ele, tá? E pode acontecer também de irmãos que estão passando por problemas no casamento, problemas, né, financeiros, problemas do pecado, e às vezes esse irmão deixa de ir na igreja. Esse é o isolamento que eu estou falando, não é só aquele que fica num cantinho lá no banco, não. Isolamento, ele não está indo mais nos cultos, você tem que observar. Você como servo de Cristo tem que observar isso. Já aconteceu e acontece sempre de pessoas às vezes que desaparecem da igreja e ninguém fica sabendo, ninguém pergunta, ninguém vai na casa dele visitar, tá? Isso não afeta somente o irmão não, tá? Afeta toda a família, porque às vezes que já visitamos, encontramos pessoas falando isso. Ah, o pastor lá nem vê ninguém aqui, e um membro da família que é desviado ou que está fora da igreja, ele às vezes observa isso e reclama, então usa isso para ele como pretexto para ele continuar afastado do reino de Deus. Isso tem acontecido muito, tá bom? Vamos para o próximo. Eu vou pular o subtópico 2, por causa do tamanho aqui do vídeo. Vamos para o subtópico 3. Eu pulei o subtópico 2, mas lá no meu subsídio, no meu blog lá, tem os conteúdos aí que a gente fala sobre algo interessante ali também. Vamos ver aqui o 3, o tema é a fé na esfera social. Eu vou ler aqui a primeira parte. A fé cristã também precisa ser expressada na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado o verbo grego koinonium possui também o sentido de ajuda contributiva, partilha. Tá? Isso aí aparece lá em Romanos capítulo 12, verso 13, né? Esse verbo que se fala de compartilhar, né? Olha como o apóstolo Paulo fala. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Quando ele fala comunicai, né, ele está falando que compartilhai, tá? É o verbo koinoinio, né? Compartilhe com os santos as suas necessidades. É isso que a ideia central aqui é que não haja no nosso meio necessitados. Nós temos que priorizar essa ajuda financeira, ajuda com alimentos, não sei, uma ajuda para os nossos irmãos. É isso aqui que está se falando, tá bom? E sobre essa hospitalidade eu não vou explicar aqui, está lá também no meu subsídio. Bom, vamos aqui para a próxima parte, fala aqui, ó. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. Amém? Então a gente vai ver aqui, irmãos, a gente precisa entender que essa ação social da igreja, porque ela começou, a igreja iniciou com uma ação social, né, de juntar os pobres, né, de partir do pão ali, compartilhar uns com os outros o que tinha, né? Então a gente vai ver aqui que hoje dá para fazer esse trabalho, é um trabalho relevante, aonde junta a evangelização.
Tem na sua igreja um grupo de evangelismo e tem um grupo de ação social, os dois dá para se unir, né? Um grupo de assistencial, dá para unir os dois. Um grupo de evangelismo vai numa casa, evangeliza, ora ali pelos membros, observa que eles estão sem nada, que eles estão precisando de alguma coisa, fala ali com eles, se compromete, fala com a assistência social da igreja e aí chega ali depois com uma cesta básica, chega com alguma coisa, tá bom? Conhecendo, evangelizando, e aí isso aí vai dar uma relevância muito grande no trabalho. Aquela família vai se sentir acolhida, aquela família vai sentir que a igreja se preocupa, e tem grande chance daquela família vir toda para a tua igreja, né? Toda para a igreja local, para começar a receber ali as instruções, começar a receber o discipulado. Amém, meus irmãos? Isso aqui é importantíssimo, né? Então passamos aqui nesse vídeo, nessa aula, as práticas que a gente precisa saber, né, que precisa agregar na grande comissão que é evangelizar o mundo. Amém? Esse aqui foi o nosso vídeo. Obrigado por ter estado aí até agora com a gente. Deixa o seu like aí, tá? Compartilha esse material, deixa um comentário para mim aí. Nós vamos estar respondendo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e uma excelente aula para você.